Hoje vamos falar de um assunto que para muitos pode parecer sem importância, mas que afeta diretamente o nosso cotidiano. Trata-se de um tema já abordado por muitos especialistas, mas que até hoje nenhuma solução pareceu bastante para sanar, que é o colapso do nosso sistema prisional brasileiro. E o que as nossas autoridades vêm fazendo para a ressocialização dos envolvidos? E mais, quais as opiniões de envolvidos diretos no assunto? O que pensam? Quais suas opiniões quanto ao assunto? Vamos descobrir em seguida. Sabemos que o sistema prisional brasileiro ele enfrenta graves problemas, como superlotação, violência, insalubridade, epidemias e consumo de drogas. Desta forma, nós vamos agradecer a participação do nosso policial de operações especiais, Luciano Mota, e hoje nós vamos aproveitar para perguntá-lo o que ele acha da causa dessa superlotação no sistema prisional brasileiro. Olá, aqui é o Soldado Mota, da Brigada Militar. Estou há 9 anos na instituição. Trabalhei no 33 Batalhão Sapucaia do Sul durante 3 anos e meio. Trabalhei mais 4 anos e meio no 25 Batalhão de São Leopoldo. E atualmente trabalho em Tramandaí, no 2º Batalhão de Áreas Turísticas. Agradeço a Janaína pelo convite para falar sobre o assunto das causas da superlotação no presídio e a ressocialização desses presos. Começando pela superlotação, pela causa da superlotação, o que eu acho para mim é que tem 3 pontos que são bem cruciais para a superlotação, que a primeira seria a ineficiência do sistema judiciário, que leva muito tempo para os presos ser julgados. Ele cai ali, ele não tem uma previsão de audiência, o processo ele fica ali trancado às vezes durante anos. A segunda, para mim, que é uma das mais relevantes, é a guerra ao tráfico, que aumentou consideravelmente, todos os anos aumenta, e isso fez aumentar a massa carcerária. E o terceiro ponto, para mim, que é o mais crítico, é a construção de novos presídios. Que os presídios no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, eles são bem sucateados, né? Aqui nós temos um exemplo claro, que é o Presídio Central. É um presídio que ele passou por reformas, e para mim teria que se fazer presídios novos, mais presídios, porque a população aumenta, a massa carcerária aumenta, e como eu falei, a guerra ao tráfico ela está cada vez maior, então a tendência é só aumentar, né? Soldado Luciano, e no seu dia a dia de atendimentos com seus abordados, o que você vê na sua realidade? Você acredita em uma ressocialização? Dá sua opinião para nós, por favor. Agora eu quero falar sobre a ressocialização, que para mim ela tem que ser gradual e por etapas. Ela não pode ser direta. O cidadão, ele caiu no regime fechado, ele já sai para o regime aberto. Não. Ele tem que ser gradual. Ele tem que ser aos poucos. Tem que ter uma progressão de regime. Isso aí, para mim, é um dos pontos para ressocialização que deve ser assim. Ele tem que ter um tempo para se ressocializar com a comunidade. Ele não pode... Entrou lá, ficou um tempo lá no regime fechado e ele já sai pro aberto. Não, ele tem que ter aquele regime de trabalho. Eu digo isso para encaminhar eles para presídios de colônias penais, onde eles vão ter uma ressocialização, tanto fazendo trabalho, né, para poder diminuir a pena. E um dos pontos também, para mim é importante, seria a divisão, quando ele cai preso. Por isso que já teria que ter mais presídio. Aí volto à questão de novos presídios. A pessoa caiu ali por um roubo de celular, um roubo de bicicleta. Ele cai ali junto com uma pessoa que é um homicida, matou 4, 5 pessoas, às vezes muito mais, ou com um gerente de um tráfico de drogas, um líder de facção. Ele vai chegar ali, ele vai ter um ensinamento, uma reabilitação com outros presos de alta periculosidade. Então, eu acho que cada presídio teria que ser para 1 grau de periculosidade. Caiu por roubo de bicicleta, caiu por Maria da Penha, caiu por um roubo de celular, ele é classificado em um presídio. Ele caiu por homicídio, por tráfico de drogas, por roubo a banco, ele cai para outro presídio. E dentro do presídio tem uma divisão desses presos também, para começar uma ressocialização. Aí eu acreditaria numa ressocialização já a partir daí. E vários outros fatores que levam à ressocialização, né? Como inserir eles no meio de trabalho, já na saída deles dos presídios, e a reincidência também, né? Isso aí, para mim,
é um ponto também que só que é muito amplo. Então eu finalizo assim, né, com a construção de presídios novos e a divisão de presos para ressocializar eles. Então eu agradeço a participação aí, a Janaína, por ter me disponibilizado e participado desse trabalho. E estamos juntos aí para o que precisar. Vamos dar boas-vindas também ao advogado formado pela Unicinos, o Dr. Vicente Bittencourt, que prontamente atendeu o nosso pedido e vai esclarecer tecnicamente o porquê a população carcerária tem crescido desproporcionalmente ao crescimento populacional. Boa noite, Anaína. Muito obrigado pelo convite. Eu, como egresso dessa universidade, eu fico muito honrado em participar de um diálogo tão qualificado. Sobre o tema que tu me aborda, acredito que o aumento da população carcerária ele está intimamente relacionado a diversos fatores estruturais, entre eles, tá? A política criminal punitiva. Muitas pessoas não têm acesso a uma defesa técnica adequada e combativa. A morosidade do nosso sistema judiciário ele contribui também para esse aumento, né, de tempo de cárcere. E uma grande parcela da nossa população ela é vulnerável e acaba sendo absorvida para a prática do ilícito, o que acaba superlotando os nossos presídios. Mas, por fim, temos que buscar sempre a prática de prevenção à criminalidade e, principalmente, tá, quando há esse encarceramento, uma ressocialização dessa população para que ela possa ser reinserida dentro da sociedade e não venha recair novamente sobre a prática de algum ilícito que vai fazer com que ela retorne ao presídio e aumentando cada vez mais a nossa população carcerária. E quanto aos casos não solucionados, o que ajudam nessa superlotação? O que tem a nos dizer, doutor? Excelente colocação, Janeira. Com certeza, né? Os casos não solucionados, eles representam, né, uma boa parcela da nossa população carcerária. Isso muitas vezes ocorre, né, isso acaba ocorrendo pela morosidade do processo penal e também por o encarcerado ele não ter uma defesa adequada, uma defesa técnica adequada para que possa estar sendo preservado os seus direitos, que acaba até acarretando, né, um esquecimento da presunção da inocência, né? Portanto, a falta na celeridade da apuração e julgamento, nesses casos, contribui diretamente para o inchaço do sistema prisional. E para finalizar, vamos escutar um pouco sobre o assunto de ressocialização. Estamos aqui com o ex-detento, onde ele vai nos contar a sua experiência e como ele viveu as situações e o que ele acha que pode mudar na situação de acolhimento após o cumprimento da sua sentença. Bom, pessoal, para finalizar essa entrevista aqui, a minha vida lá dentro, o meu tempo que eu passei lá, a dificuldade que eu encontrei para me segurar e tal, para ter assim, perdi meu pai logo no primeiro ano, não pude ver ele, enterrar ele, perdi minha mãe, perdi minha irmã lá dentro, minha mulher me abandonou, levou meu filho embora, eu fiquei sozinho. Em 2006 eu consegui conheci uma pessoa, saí, fiquei 15 anos com ela depois, me separei, agora estou com outra pessoa. E o que me motivou, assim, que eu abaixei a cabeça e me conscientizei de que eu estava ali, porque eu fiz algo errado, tenho que pagar por isso. E o crime, na verdade, esses tempos, os anos todos que eu passei lá dentro, eu percebi como o crime ele não tem uma irmandade. O crime é uma coisa que todo mundo é falso. Você não tem amigo dentro da cadeia, e você, quando está no topo lá em cima, você cria muita inimizade e a falsidade lá dentro é muito grande. As pessoas ficam brincando, conversando, jogando futebol junto, dando risada junto e só pensando em querer acabar com você se você tem alguma liderança ou alguma grana, alguma coisa lá na rua e querendo tirar o que você tem. 70% da população carcerária são drogados que cometem pequenos furtos e são os que são pegos nas bocas de tráfico fazendo a venda de drogas. E essas pessoas são as que se beneficiam do crime e se estão ali é por causa da droga ou pela grana que lhe oferecem, porque quando eles vão lá dentro eles fazem ainda mais conhecimento e os grandes traficantes lá dentro do sistema acabam conhecendo de perto e quando se conhece de perto a pessoa, eles são analisados e tal, e são os preferidos para voltar na boca pelo fato de terem um contato dentro da cadeia, e são motivados a voltar e até nem motivados, porque querem mesmo,
E parece que o crime ele é uma coisa que atrai, é pelo contrário, não assusta, ele deixa as pessoas eufóricas, né? Então, essas pessoas, por mais que o sistema tente e faça, não há uma janela, não há uma luz no fim do túnel. O sistema em si só ele é falho já, a justiça nossa, ela é falha pelo simples fato de que o sistema judiciário, polícias são corruptas, e essa corrupção leva a não pegarem de verdade aqueles que devem ser tratados como criminosos. Tenho a minha casa, conquistado meu sonho, meu trabalho, tenho meu automóvel, tenho uma esposa, né? Tem gatos, cachorro também. Então é isso. O que mais me orgulha disso é saber que as pessoas com quem eu convivo e trabalho conhecem meu passado e, além disso, eu como profissional sou muito indicado e confesso para vocês assim que eu não consigo dar conta de todo o trabalho que tem para mim porque as pessoas me procuram muito, eu sou muito indicado e isso é uma coisa que levou a pessoa que me pediu para fazer esse vídeo, né? É uma pessoa que eu trabalhei na oficina para ela, conhece o meu passado, né? Soube da minha história e sempre me chama para trabalhar e sempre diz que o meu trabalho é muito profissional, qualificado e o meu respeito na área de funilaria é bem grande. E isso é o que me motiva mais ainda. E foi isso que me levou a voltar para a sociedade e ser a pessoa que eu sou hoje. E eu só tenho que dizer assim, eu venci, mas não com a ajuda do sistema, porque o sistema não recupera ninguém. Eu quero aqui deixar bem dito alguns aspectos por que o sistema prisional ele não ajuda ninguém. Pelo fato de o seguinte, a mesma situação aqui fora e lá dentro elas não são diferentes. Você não tem que culpar o sistema, né? Mesmo porque o sistema tem lá dentro, a maioria da população carcerária lá dentro são os pequenos delitos e esses é que estão lá dentro lá, e o fato desses pequenos delitos estarem lá é justamente porque drogados, pessoas que não querem nada da vida, assim como são lá dentro, são aqui fora também, não querem porque vêm para a rua, e os que estão na rua simplesmente não querem se interessar em nada, não pensam em nada, envolvido em drogas, né? E lá dentro, as pessoas que têm o poder lá dentro lá jamais vão largar o crime e querer sair dele, porque o crime é uma mina de dinheiro, né? Desculpa que eu estou meio emocionado, engripado. Então é isso, pessoal. Quem está com poder lá dentro, lá quem tem, jamais vai sair do crime. Nem pensa nisso, porque o poder e o dinheiro é muito, muito, muito. Então, aquelas pessoas que não têm nada, simplesmente é porque a maioria é viciada. A maioria é viciada. E uma pequena parte são homicidas. Esses caem lá dentro, mas voltam para a rua, não são criminosos, aqueles que lidam com roubo e tráfico, né? Esses voltam para a rua normal. Se a colaboração de todos os envolvidos nessa entrevista e os esclarecimentos aqui abordados, lembrando que são opiniões de cidadãos, que cada um com sua contribuição já nos mostra a vontade de mudanças e atitudes de melhoria do nosso Brasil.